Bom dia a todos, que Deus abençoe-nos mais este dia, fazendo-nos triunfar sobre nós mesmos e sobre tudo aquilo que é contrário à sua vontade. Então vamos mais um pouquinho concluir a nossa pequena meditação a respeito que iniciamos na programação passada sobre liberdade e escravidão da vontade. Então nós falamos sobre livre ação e hoje sobre livre arbítrio. Só recapitulando aqui alguns pontos para entrarmos na nossa sequência. Então nós devemos buscar a compreensão apropriada desta liberdade da vontade na condição humana decaída. Então, para nós compreendermos melhor, então estamos dividindo assim o estudo em livre ação e livre arbítrio. A livre ação é uma característica da humanidade como tal. Lembrando que todos os seres humanos são agentes livres no sentido de que eles podem tomar suas próprias decisões a respeito daquilo que querem fazer, escolhendo como lhe agrada à luz de sua própria consciência, inclinações e pensamentos. E também que são responsáveis perante Deus e perante o resto da humanidade pelas escolhas que fazem. E também lembrando que Adão era um agente livre antes da queda e depois também, pois continuou a ter desejos e pensamentos que punha em ação por meio da sua vontade. E agora nós também somos agentes livres. Fazemos as nossas escolhas. Bom, agora vamos ler a Escritura e continuarmos um pouquinho falar um pouquinho sobre o livre-arbítrio. Tomemos então Jeremias capítulo 17, 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O Senhor que sonda os rins e os corações. Sonda os rins e o coração de cada indivíduo. Então o 10 diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então nós encontramos aí no Novo Testamento Paulo falando sobre a lei do plantio. Não se deixe enganar, escrevendo aos Gálatas. Deus não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Portanto, tudo aquilo que o homem semear é justamente aquilo que ele colherá. É desta forma que nós devemos exercer esta lei da liberdade, sabendo da responsabilidade que cada ato traz as suas consequências, boas ou ruins. Então, o livre-arbítrio foi definido por mestres cristãos do século II e de séculos posteriores como a capacidade de escolher. Veja bem, como a capacidade de escolher nenhuma das opções morais oferecidas em dada situação. Então, às vezes, a gente pode estar diante de uma situação, ir ou ficar, comprar ou não comprar, pagar ou não pagar. E às vezes você tem mais de uma opção, você vai para a direita, para a esquerda ou vai seguir em frente. Então, veja bem que Abraão ofereceu estas condições a Ló. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se ele dissesse, não, eu vou seguir em frente. Tudo bem, segue em frente. Então, eu vou em direção contrária. Eu vou virar à esquerda ou virar à direita. Para onde ele iria? Ele tinha esse direito de escolha. Agora, você pode discordar de mim. É um direito que você tem. E por eu discordar de você, isso não quer dizer que eu tenho que ser teu inimigo. Isso mostra falta de maturidade cristã. Porque eu discordo de você em alguns assuntos, você agora é meu inimigo, eu não vou conversar com você, não quero saber de você. Se eu tiver dificuldade, eu não vou te ajudar.
É uma opção que você tem também, mas não é obrigatório. Dessa forma. Agora, as pessoas são aprisionadas por sistemas e quando lhe é oferecido uma oportunidade para se redimirem daquilo que viveu a vida toda, sem conhecer nada, ele passa por uma lavagem cerebral e eu entendo que não é fácil das pessoas compreenderem, terem entendimento das coisas. Porque se fosse fácil, ninguém estaria nesses sistemas aprisionados, que chegam a ponto de acharem que se não tiver com eles, está no inferno, está perdido. Como se eles fossem a única salvação, eles fossem a salvação da humanidade. Então nós tivemos um período assim, muitos anos. A vida pode dizer que quase toda a vida, porque eu não sei quantos anos a gente vai viver, que eu viverei. Mas tirando o período da infância, que a gente não tem como opinar, mas da adolescência para frente, ficamos todo o tempo ali. Mas Deus nos abriu os olhos, eu poderia resistir, mas uma força maior me tirou de dar. Vejam bem, agora, o homem, depois da queda, o seu coração natural não está mais inclinado para Deus. E Deus observa o coração. Então você tem que tomar a opção ou ficar no mundo, querer as coisas do mundo ou procurar as coisas de Deus. Existe a opção? Existe. É gratuita. A salvação não tem preço, ninguém pode pagar. Agora, o homem escravizado sob o jugo do pecado e não pode livrar-se dessa escravidão. Não pode, ninguém consegue. Se você ler o Salmo de número 49, você verá que ninguém consegue pagar o preço da sua salvação, da sua redenção. As nações escravizam outras nações, povos escravizam outros povos. E quando eles acham que pode se estar livre, então eles pagam o preço da liberdade. Você sabia que o Brasil paga até hoje o preço pela liberdade? Não é de graça, não tem liberdade de graça, tem um preço a ser pago. Os homens amam escravizar os outros, colocá-los como seus servos, trabalhar para eles enriquecerem. E dizem que não ganham nada, aquele camarada não dá nada, não pode aumentar a salário. Eles amam escravizar as pessoas, toda a vida, não é hoje. Os escravos existiram há muitos anos antes de nascer, toda essa geração que está aqui presente, com entendimento. Então teve que ter alguém para levantar-se, para proclamar um grito de liberdade, que muitas vidas morrem para que outras possam sair livres. Não se ganha uma liberdade assim a toque de sirene, não, trombeta, não, tem dificuldade sim. Você não vai alcançar a sua liberdade espiritual tão fácil como você acha. Não é assim, a toque de caixas, não, tem preço a ser pago. Para você alcançar a sua liberdade com Cristo, você tem que renunciar muitas coisas. Você pensa que nós não renunciamos para estarmos onde estamos hoje? Mas vale a pena. Israel tinha que renunciar tudo. Eles escravos. Depois não quiseram pagar o preço. Quantos não quiseram pagar o preço da liberdade e morreram prostrados no deserto? O preço da liberdade. Pela vontade deles, queriam voltar para o Egito. Escravizados sob o jugo do pecado. Ninguém pode livrar-se dessa escravidão a não ser pela graça da regeneração. Então, esse modo de entender a escravidão da vontade é ensinada por Paulo. Aonde que Paulo fala sobre isso? Romanos, capítulo 6, do verso 16 ao 23, ele fala sobre isso. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça?
Ou você vai servir o pecado ou servir a Cristo. Você não tem escolha. Ou você é livre do pecado, ou escravo do pecado. Agora qual que você prefere? Ser servo da justiça ou servo da injustiça, da maldade? Porque se você se tornar servo da justiça, você terá a vida. Mas se você continuar sendo servo de enganosos, de mentiras, de falsas doutrinas, onde você vai parar? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Você não deixou de ser servo. Você deixou de ser servo num sistema. Deixou de ser servo do engano. Você deixou de ser servo do pecado. Mas agora você serve a justiça de Deus. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte? Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Eu sou servo de Deus, você é servo de Deus, você é serva de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque se você for servo do pecado, você não tem vida eterna. A vida eterna está em Cristo Jesus. Jesus disse em João 17, a vida eterna é esta, que conheça a Ti como único Deus e a Seu Filho Jesus, a quem enviaste. A salvação não está num sistema religioso, a salvação não está num profeta, a salvação é você obedecer um profeta. Não, está em Cristo Jesus. Pode, é difícil compreender isso, meu irmão. É muito simples, é muito fácil abrir seu entendimento e buscar essa liberdade de escolha que Deus te deu. Mas você está escravizado por um sistema que te aprisionou e lavou sua mente. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que Paulo escreve. Agora, somente a vontade que foi libertada é capaz de escolher a justiça livremente de coração. Só quem é libertado por essa graça, por essa grandiosa graça, é capaz de escolher a justiça livremente e de coração. O amor permanente para com a justiça, isto é, a inclinação do coração para o modo de viver que agrada a Deus, é um aspecto da liberdade que Cristo assegura. Jesus disse isso em João, capítulo 8, verso 34. Rapidamente a gente encontra aqui. Então Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Agora, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque o único que pode libertar é Cristo. Não existe a liberdade fora disso. Não tem profeta, não tem sacerdote, não tem pastor, não tem evangelista, não tem ninguém que pode libertar a sua alma de servir o pecado para servir de servir a injustiça para servir a justiça. Só Cristo é o único que pagou o preço, que ninguém podia pagar o preço. Oh, que coisa maravilhosa! Demos graças a Deus por isso, por este poder maravilhoso. E ainda Gálatas capítulo 5, ele diz sobre isso: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Deus te liberta, você quer voltar para a cadeia? Então no 13 ele disse: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Então usemos da liberdade que Cristo nos deu, comprou, pagou o preço. Então, veja bem, toda liberdade tem um preço. Então, o grito do Ipiranga não libertou o Brasil. Não libertou.
liberdade ou morte, independência ou morte. O Brasil não se tornou independente com aquele grito. Quanto que o Brasil pagou? Você não sabe? Nem eu, mas o Brasil tem uma dívida maior do mundo. Não pagou até hoje a sua liberdade, Brasil? Então, 22 de dezembro de 1822, liberdade, independência ou morte. 15 de novembro de 1988 veio o grito da proclamação da República. Deixa de ser monarquia para ser república. Mas é a dívida. Quem pagou? Qual que é a dívida do Brasil? 7,3 trilhões. Quanto o Brasil paga de dívida por ano? 950,4 bilhões. Dívida, esse é apenas o juro. A dívida para a liberdade é muito alta. Os Estados Unidos pagou na guerra para a independência da Inglaterra. Outros pagaram com guerra, outros pagaram. Então nós somos ainda cativos de uma dívida enorme. Acredito que seja a maior do mundo, uma das maiores do mundo, para ter uma liberdade. Veja bem este preço pago. Veja bem esses 950 bilhões que são pagos por ano. Juros da dívida. Você já pensou se nós fôssemos livres? Alguém chegasse e pagasse essa dívida para nós? E houvesse uma aplicação correta desses 950 bilhões por ano, né, na nossa nação? Oh, que coisa, né? Mas tudo bem, isso aí é o natural. Mas a dívida da liberdade, do pecado, já foi paga. Agora você é livre. Então use a sua liberdade, não para praticar o mal, não para enganar o próximo, não para ludibriar as pessoas, não para pregar falsos evangelhos com ganância para se enriquecer, para se tornar milionário, bilionário, multidões, templos de bilhões, de milhões. E os pobres aos quais Jesus, os apóstolos disseram, não exigiu nada dos gentios, mas que não se esquecesse dos pobres, das viúvas, não se esquecesse, templos de milhões de reais, e irmãos que não têm recursos. Oh, irmãos, o tempo nos diz pare agora. Deus abençoe a todos vocês. Amém.